Bom, vamos conversar aí sobre essa questão do relacionamento tóxico. Depois essa live, ela vai ficar gravada, tá? Ela fica gravada no YouTube e aqui no Instagram a gente deixa o link. Caso você queira ouvir novamente ou mandar para alguém. Vamos lá. Amores, essa semana muita gente, né, tá falando sobre esse assunto e eu, no domingo à noite, eu cheguei de viagem, né? Eu estava em São Paulo porque eu faço rádio, né? Ao vivo, toda quarta-feira. Obrigada aí pelos corações, muito bom. Toda quarta-feira eu faço rádio ao vivo. E, às vezes, a gente precisa viajar até a TV e rádio lá em São Paulo. E quando nós estamos lá, gravações, né, e também programas ao vivo, eu chego assim bem cansada, às vezes até sem voz um pouco. Bom dia, querida, te ouço sempre na Rádio Novo Tempo, a Lúcia. Ai, que coisa boa! Daqui a pouco, né, Lúcia? Às 11 horas nós estaremos lá. Rádio Novo Tempo ao vivo, né, no YouTube, o programa Vida e Saúde. Obrigada, viu, Lúcia, por você nos acompanhar lá também e por estar aqui com a gente, tá? Coisa boa. Tati, bem-vinda. Então, essa garrafinha, ó, ganhei lá. Agora, quando a gente vai, assim, para fazer os programas ao vivo, a gente ganha um monte de presentinhos legais. Um deles foi essa garrafa, linda, né? Eu adorei, preta. Maravilhosa, com o símbolo aqui da TV Novo Tempo. Bom, no domingo à noite eu assisti a entrevista da Ana Hickman. E assim, essa menina, eu sempre admirei muito assim, a postura dela, a própria beleza dela, né? Ela é uma âncora, né? Uma apresentadora diferenciada, assim. É uma pessoa com muitos princípios, é uma pessoa que eu admiro, tá? Eu já tinha ouvido falar a respeito do sofrimento que ela passa. Bom dia, Vera, coisa boa. Estevão também, bom dia. Pamela. E aí, eu ouvia falar uma questão ou outra, mas assim, a gente não sabia da gravidade, né? Margarida, você também, minha amiga linda. Margarida, parabéns pelo seu trabalho, tá? Você tá ficando conhecida no mundo, né, amiga? Que coisa boa, parabéns, viu? A Margarida tem um trabalho maravilhoso em relação à prevenção ao abuso sexual, né, Margarida? É uma história belíssima e ela tem um livro também lindíssimo que chama-se Pérola, né? Está lá, está longe, está lá na minha estante, mas outro momento eu mostro aqui para vocês. Margarida, lá na TV, a gente estava conversando a teu respeito, eu, a Grazi, as meninas que estavam ali, né, falando a respeito do teu livro, Pérola, que é maravilhoso e tal. Então, amores, quando domingo à noite eu assisti aquela entrevista, eu fiquei muito impactada, muito. Porque você vê a pessoa ali, né, apresentadora de TV, empresária, né, você não imagina o que a pessoa está passando. Mas a quantidade de pessoas que vivem assim é muito grande, tanto homens quanto mulheres. Às vezes a gente pensa na relação tóxica pensando no sofrimento da mulher, mas eu já atendi, já acompanhei muitos homens em relações tóxicas também, sofridas, né? E eu fico assim pensando, qual que é o direito de um ser humano se apropriar da vida do outro, né? Ele achar que ele tem poder suficiente sobre a vida do outro, para administrar a vida do outro, né? É algo assim, de fato, muito louco. E outro detalhe que eu coloco aqui para a gente pensar: por que a pessoa se submete a isso por tantos anos? Por que ela vive nessa clausura, nessa humilhação por tantos anos? Porque você veja que, no caso da âncora, né, apresentadora de TV, uma pessoa com muita condição financeira, eu vou olhar para cá um pouquinho, tá? Por causa do YouTube, falar com vocês aqui no YouTube também.
Eu fico me perguntando, amores, uma pessoa com muito dinheiro, lindíssima, e na verdade uma qualidade de vida em casa e na maioria do tempo, óbvio, terrível, né? Opressora. E aí você olha para aquela pessoa belíssima e pensa, meu Deus, eu queria ser essa mulher, né? A vida dela deve ser maravilhosa, né? Você pode pensar isso. Mas ao contrário, né? É uma vida de muita opressão, de muito sofrimento. Alguém aqui me ligando e atrapalhando aqui. Vou desligar. Então, assim, o que passa no íntimo da vida de cada um, só Deus e a própria pessoa que sabe. E, assim, a questão da opressão numa relação tóxica, não importa se a pessoa é milionária, não importa se é um artista, não importa se é uma pessoa conhecida, não importa se é um psicólogo ou uma psicóloga, não importa a formação, não importa a condição social, né? Qualquer pessoa pode passar por isso. E a questão que todos perguntam é por que a pessoa se submete a isso por tantos anos? E aí, ouvindo a fala de alguém, fazendo um comentário na rede social, a pessoa disse assim, tá, mas se a pessoa vive assim, o problema é dela. Ela escolhe viver assim, ela se permite viver assim. Então, de certo, gosta, né? Escreveram lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, e também ainda existe alguém que pensa assim, que alguém escolhe isso, né? Que vive porque gosta. E isso, quem vê cara não vê coração. Exatamente. Exatamente. Então, eu resolvi fazer essa live por causa dessa colocação dessa pessoa. Se vive assim é porque gosta. Bom, ninguém vive assim porque gosta. E detalhe, pasmem vocês, muitas pessoas não sabem que vivem assim. Estranho, né? É oprimida, é oprimido, vive um sufoco, um mal-estar, humilhada, né? Muitos tipos de violências diferentes, mas a pessoa não sabe que vive assim. Mas como assim? A pessoa não sabe que vive assim? Ela não sofre? Ela não percebe? Amores, quem se submete a uma relação abusiva, grave isso aí, anota. A pessoa que se submete a uma relação abusiva tem o termômetro das relações interpessoais quebrado, tá? Eu vou repetir. A pessoa que se permite viver em relações abusivas, essa pessoa, ela tem o termômetro quebrado. Ela não sabe o que é uma relação abusiva. Ela não consegue detectar. É normal alguém chegar e falar, o teu cabelo tá horrível? Isso não é cabelo de uma mãe, de uma mulher? Né? Você tá muito magra, você tá muito gorda, não fala assim, você é isso, você é aquilo, você é burra, você é burro, você é um idiota, né? Palavras horríveis que se fala para um ser humano. E detalhe, né? Não é uma vez, é ali na cabeça, todo dia, tá? Essa opressão, esse termômetro é quebrado. Essa pessoa, ela pensa assim, todo mundo se relaciona assim, eu me sinto mal, mas não é normal as pessoas se tratarem assim. Ela não sabe que isso é abusivo, mesmo dentro de um sofrimento. É como a história do sapo, vai se habituando à temperatura, quando se percebe é tarde demais. Isso. Margarida, eu gosto muito, sabe, dessa analogia com o sapo, né? Porque assim, quem não sabe, se você coloca o sapo, falando aqui a respeito do que você está pontuando aí, se você pega um sapo e você coloca numa água fria, numa panela com água fria, ele fica bem. Mas se você coloca um fogo embaixo e essa água vai aquecendo, aquecendo, ele não percebe que essa água está aquecendo.
Daqui a pouco essa água está fervendo e o sapo está sendo cozido e ele morre cozido, mas ele não sabe. Exatamente porque foi gradual a situação. Tá. No caso do ser humano, o que faz quebrar esse termômetro? Por que esse termômetro é quebrado e a pessoa não sabe que essa relação é abusiva? Precisa haver uma situação assim de um clique, em algum momento, de alguma situação, para a pessoa falar assim, isto não se faz com outro ser humano e eu não preciso viver isso. Tem que ter um momento. Mas detalhe, mesmo depois que a pessoa passa por isso, quando o outro chega e fala, não, me perdoe, eu te amo, eu faço assim para te ajudar, é você quem me faz perder o controle, aí vem o sentimento de culpa, nossa, sou eu, né? Eu falei isso, né? Eu fiz isso, é culpa minha que essa pessoa reage assim. Se eu fosse uma pessoa melhor para ele ou para ela, ele não estouraria assim comigo. Ele me trata assim porque eu realmente sou culpada, né? E aí a pessoa regride e volta para aquele lugar em que ela volta a ser abusada emocionalmente ou volta a ser abusado emocionalmente. Nádia, minha amiga linda, que saudade. Nádia é minha amiga, nossa, quantos anos, Nádia? 40 anos mais? Te amo, saudade de você. Então, amores, vejam, na relação abusiva ainda tem essa imputação da culpa, que o abusador, ele sabe muito bem ser vitimista e jogar para a vítima que a culpa é dela, tá? Por isso é que na lei, antes a Lei Maria da Penha, simplesmente a mulher poderia ir fazer a denúncia, receber a proteção, mas o que acontecia com essas vítimas? Passa-se questão de 5 dias, às vezes até menos, 2, 3 dias, e a voz na cabeça dessa vítima volta a ser a culpa. Volta a ser essa relação de que você é culpada. Você mereceu isso. A outra pessoa é boa. E aí o que acontecia? Essa pessoa ela voltava até a delegacia e retirava a queixa, tá? Eles até chamam isso de momento romântico, né? Que a pessoa volta a retirar a queixa. E a partir desse momento já não podia fazer mais nada. Mas agora a lei mudou. Uma vez a queixa feita, não há como mais voltar nesse momento de sentimento de culpa. E mesmo que alguém denuncie, um vizinho, alguém faça a denúncia, também é válido, não precisa ser o cônjuge, a esposa ou o marido fazer a denúncia, tá? Então, por que a lei mudou? Por causa da imputação da culpa e que a pessoa ela nem precisa chegar e falar assim, não, mas a culpa foi tua, naquele momento, para ela retirar a queixa. Não, todas as falas anteriores voltam na cabeça da vítima e ela começa a remoer tudo. Não, eu perdi essa pessoa por culpa minha. Então, há uma ilusão da vítima, por parte da vítima, que ela não tem vida sem o abusador, tá? O abusador, na verdade, é um protetor que fez aquilo para ajudá-la. Tudo isso vem, tá? Mas por que funciona assim para algumas pessoas? E outras não. Outras conseguem detectar, não, me fez mal, eu não vou voltar atrás. Por que outras pessoas conseguem detectar e sair desse lugar e a culpa que o abusador coloca na relação tóxica não faz sentido? Fala, não, você está trazendo a culpa para as minhas costas? Não mesmo, é você quem fez isso comigo e eu não tenho nada a ver com isso. Por que um consegue se livrar dessa culpa e devolver a culpa para o abusador e por que outras pessoas não conseguem? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque aí está o âmago da questão. Por que uma pessoa vive anos ao lado de alguém que abusa de todas as formas, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, socialmente, financeiramente, né? Por quê? Porque
existem duas grandes situações patológicas aí. A patologia do agressor, do abusador, que geralmente é um perfil narcisista, é um perfil com traços sociopatas, é um perfil com traços de perversidade, que de fato ele acredita que o outro tem que ser escravo dele, tá? Então tem essa parte por parte do abusador, que é esse ser que acha que de fato o mundo gira em função da ação dele, e ele faz o outro acreditar nisso, e ele acredita, tá? Não é uma ilusão, ele acredita que é assim que funciona. Mas também existe a questão patológica por parte da vítima. Então, antes de encontrar essa pessoa e iniciar essa relação tóxica, a vítima, na verdade, ela já estava nessa condição de necessitar de um grande protetor, e que esse protetor poderia, ou a forma de proteger seria essa, né? Por que isso acontece? Acontece em função de traumas anteriores, traumas primários. Então, quando uma vítima passa por uma forma de abuso numa relação tóxica com o marido ou com a esposa, essa relação é tóxica e esse trauma que se dá em função dessa relação tóxica, nós vamos chamar de trauma secundário. O trauma primário, amores, ele aconteceu na infância, nos primeiros anos de vida, durante o desenvolvimento da pessoa. Então, toda mulher ou todo homem, mas vale ressaltar que a quantidade de mulheres que estão em relação tóxica e como vítima é muito maior do que dos homens, mas acontece também numa quantidade muito grande. Essa pessoa, ela foi educada, ela foi preparada, ela foi traumatizada para esse formato na vida adulta. Então, essa fala, tá assim porque gosta, só sabe viver assim. Essa fala é muito dura, é muito pesada, é muito injusta. Porque não gosta, ninguém gosta. Então por que não abandona? Por que não vai embora? Por que quando denuncia acaba voltando? Quando denuncia acaba voltando, amores, por causa do sentimento de culpa imputado. Quando denuncia acaba voltando porque não sabe viver de forma diferente. Quando denuncia acaba voltando, ou quando acaba aquela relação, arruma outra pessoa igual. Por quê? Que sai de uma relação tóxica e entra em outra. Porque gosta? Não, amores. Porque não sabe viver diferente disso. Retoma a necessidade inconsciente de viver de forma oprimida. Não sabe viver de forma numa relação saudável onde é bem tratada. Onde é bem tratado. Deixa eu ler aqui as colocações de vocês. É como se tivesse sido programada. É triste. Isso, querida. Isso, como se tivesse sido programada. Muitos feminicídios, antes de acontecer... Djalma, tá? Tá contribuindo aqui. Obrigada, Djalma. Antes de acontecer, o agressor já... vê que dando sinais através de agressões por um longo tempo. Isso. Na sua opinião, por que a vítima, vendo esses sinais, não acredita que ele pode tirar a vida? Djalma, muito obrigada pela tua pergunta. Muito importante a tua colocação. Tá. Porque assim, a vítima, o agressor... ele começa a dar sinais através, né, de comportamentos, às vezes batendo na vítima, e aí o Djalma coloca que muitos feminicídios acabam acontecendo depois de todos esses sinais.
e o agressor acaba matando essa vítima. Bom, essa vítima, Djalma, que foi preparada para ser vítima, ela acha que mesmo apanhando, essa pessoa que é o agressor é o protetor dela, na verdade. Ela acredita que a culpa é dela e ela passa de forma sem ser bem-sucedida a ser a pessoa mais adequada do mundo para aquele agressor. E ela acha que se ela for essa pessoa mais adequada do mundo, obedecendo ao agressor, ela irá crescer como pessoa. Entende? Então ela acredita que um dia ela vai conseguir fazer com que aquele agressor se torne uma pessoa melhor, porque ela vai deixar de fazer mal para o agressor. Para quem está de fora dessa forma, dessa estrutura mental, é loucura. Mas, infelizmente, para quem está dentro, faz todo sentido. Eu serei a melhor mulher do mundo e assim ele não vai precisar me bater. Então, esse agressor, ele nunca será capaz de fazer algo maior, tá? Então, a vítima, de fato, ela tem essa crença. E pensando nessa questão, como é difícil para alguém pensar assim, não, essa pessoa não me ama, essa pessoa me usa, eu nunca fui amada, eu sempre fui escrava. Chegar a essa conclusão, amores, é muito difícil chegar nessa conclusão, porque é melhor acreditar que eu sou amada. É melhor acreditar que eu encontrei a pessoa da minha vida que vai me proteger e que me protege. Chegar à conclusão que eu sou escrava de alguém, que eu não significo nada para essa pessoa, é uma conclusão muito dolorida. Então, é melhor viver na ilusão de que essa pessoa é a pessoa maravilhosa que eu encontrei. Sou eu quem preciso me adaptar. E aí acaba morrendo na mão dessa pessoa. Tá? Então, assim, não podemos julgar quem vive assim, porque, bem como colocou a Margarida, ela é programada para viver assim. E aí, quando a nossa querida apresentadora de TV fala a respeito do que ela passava em casa com o pai, ela mostra as cicatrizes, né, de agressões físicas e quantas agressões emocionais. Tem um detalhe muito importante. Quem é a figura paterna, né? Então, a garota, a menina, ela tenta conquistar esse pai, esse homem da vida dela, principalmente por volta de 5, 6, 7 aninhos de idade. Ela precisa de ser admirada por esse homem, por esse pai. Ela precisa conquistar essa pessoa, então ela tem essa meta. E quando esse pai, ele é um agressor, ele é um abusador, seja abuso físico, emocional, sexual, ela precisa conquistar esse homem. Por quê? Porque ela deseja ser amada por ele. Então, na maioria das vezes, quando nós vamos pegar mulheres que passaram por traumas, inclusive de trauma de abuso sexual na infância, elas muitas vezes ainda são apaixonadas por esse pai que agredia, que batia. Por quê? Porque ali, aos 5 aninhos de idade, ela acha que ela ainda tem que fazer algo para conquistar esse homem, para ele ser bom com ela. Entende? Então, ali, na relação filha-pai, ela já inicia esse processo de tentativa de conquista do monstro, né? Porque esse monstro, em algum momento, pode passar a ser bonzinho. E a grande vitória da vida dela é quando esse monstro passar a ser bonzinho com ela. Afinal de contas, é o amor da vida dela que ela precisa conquistar. Então, vocês vejam que mais tarde, tudo isso no casamento é só uma continuação dessa relação doentia, né? Se o outro me maltrata, eu preciso conquistá-lo para que ele pare de me maltratar.
e que eu passe a ser o grande amor da vida, do monstro inalcançável. E então, no casamento, é só uma continuação. Esse marido agora, na verdade, ele incorpora essa figura paterna, né? Que precisa ser alcançado, que precisa ser protegido, conquistado. E se ele ainda é um monstro, é porque eu não consegui conquistá-lo. Então eu continuo sendo a culpada. Então, assim, filhas e filhos de monstros são pessoas preparadas para viver relações tóxicas, né? Uma repetição da vivência da infância de Djalma. Isso é a repetição da infância. E aí, num estado assim mais cognitivo, ou seja, de raciocínio, essa menina, ela pode até pensar assim: meu Deus, eu não quero um marido como meu pai. Meu Deus, esse homem é terrível. Minha mãe tem que se separar desse homem. Mesmo que ela pense assim, num sentido mais cognitivo da questão, de raciocínio, isso não significa, amores, que ela alcançou isso no aspecto emocional. Ela pode até ter compreendido isso racionalmente, mas emocionalmente, não. Entende? Ah, mas eu não quero casar com um homem igual a meu pai. Não, você não quer. Mas na primeira vez que você começar a se relacionar com um homem e ele ter uma ação em que essa menina sinta pena dele, que ela ache que ele é uma vítima e que ela precisa fazer algo para proteger esse homem, que ela precisa se submeter a alguma questão desse homem para que ele se transforme. Nessa hora, amores, ela já esqueceu emocionalmente que esse homem, ela já não enxerga que esse homem é uma cópia do próprio pai, com forma de agir com poucas diferenças, mas é uma cópia desse pai. E ela pode se dar conta disso muito tempo depois, muitos anos depois. E a maioria das mulheres ou dos homens que eu atendo em relações tóxicas conseguem ter alguma ação nesse trajeto, muitas vezes, nem em função delas, mas em função aí dos filhos. Quando ela vê esse marido maltratando uma filha, maltratando um filho, e aí ela retoma a memória dela como criança, e a mãe não fazia nada para protegê-la, porque a mãe estava aliciada também por esse homem, ela leva um susto e diz: meu filho não pode passar por isso que eu passei. Tá? A minha filha não pode viver o que eu vivi. Aí é nessa hora que se toma alguma atitude mais drástica de uma separação, de uma denúncia. E nem é por ela, é para salvar os filhos que muitas vezes essa mãe faz isso, tá? Gláucia, isso, Gláucia. É uma dura verdade, né, Gláucia? Natália, sim. É uma verdade pesada, né? Dura. Alguns psiquismos são desenvolvidos com estrutura para se autovalorizar, para se respeitar, para respeitar ao outro, para ter clareza, para o termômetro não ser quebrado. Mas outros psiquismos são, vou usar uma palavra pesada, adestrados para viver eternamente em sofrimento. Muito triste. Aí vocês pensam, a nossa admirada, querida apresentadora, ela está em paz? Eu faço essa pergunta para vocês. Vocês acham que ela está em paz em alguns momentos assim da vidinha dela? Infelizmente, não. Mesmo ela agindo, mesmo ela enxergando, fica aquela relação de amor e ódio, de culpa. Relação de culpa. Eu estou falando isso, eu estou afirmando isso em função das
Eu ia falar centenas, mas eu acho que eu já atendi mais de 1.000 pessoas, viu, esses anos todos. De relatos, e esse é o trajeto. A pessoa, mesmo ela fazendo o que tem que ser feito, mesmo ela consciente que fez o que tem que ser feito, em um segundo ou outro vem, nossa, mas eu não precisaria ter ido tão longe. Em outro momento ele foi tão bom. Não, ele é uma pessoa boa por esse lado. Será que sou eu que estou exagerando? Essa pergunta vem num flash de um momento ou outro. Para essa pessoa conseguir se libertar e entender que ela não está exagerando, amores, isso leva tempo. Isso leva muita terapia, tá? Não está em paz, sim. Por muitos motivos, né, Natália? Pela dor do sofrimento, da infância, da adolescência, porque ela conheceu ele adolescente. E eu estou usando esse exemplo, mas serve para todas as outras pessoas que estão nesse sofrimento. Eu estou usando esse exemplo que está na mídia. Mas depois de tantos anos, depois de ter nascido, né, numa situação em que ela é a culpada, entre parênteses, é muito difícil sair desse lugar de se sentir culpada, tá? Estou passando pela mesma situação fazem 2 anos que decidi sair disso. Natália, parabéns. Parabéns, inclusive, pela tua coragem, tá? E eu me emociono, Natália, porque eu conheço o trajeto e eu acompanhei muitas pessoas e assim, exige muita coragem, muito esforço, muita terapia, muita opinião própria para você conseguir mudar, né, Natália? Mudar esse lugar de culpada, né? E se apropriar do que te pertence, que é liberdade, direito de vida, direito de opinião, direito de ser, direito de brigar por você, compreender a monstruosidade da outra pessoa. Isso é muito duro. Eu me emociono porque... E assim, me emociono também, Natália, porque me vem à memória de pessoas que eu acompanhei por alguns anos e de repente começaram a conseguir sair desse lugar, né? E ter vida pela primeira vez depois de 50 anos. Eu digo de 50 porque para a pessoa viver um casamento tóxico nesse grau, significa que ela viveu a vida inteira nesse grau, tá? Porque alguém que teve uma infância saudável não fica nesse lugar, sai imediatamente desse lugar, porque ela sabe quem ela é e ela consegue detectar quem é o agressor. Então, assim, quando você vê, eu assim me emociono, e inclusive de ouvir alguém, Natália, falando como você, eu saí desse lugar, tem 2 anos, né, mas ainda me afeta. Eu me emociono porque eu sei o quanto é duro tirar as correntes da escravidão. Então, eu te parabenizo. E fico feliz por você e vá em frente, lute por você, lute por sua vida. A terapia é fundamental em qualquer situação, é verdade, a terapia é fundamental. Por quê? Porque é outra pessoa junto com você te ajudando a pensar, considerando que o seu termômetro está quebrado, né? O mais difícil é compreender a monstruosidade dessa pessoa, mas sair disso é libertador. É como tirar uma faca do peito. Nossa, parabéns, é isso mesmo. Sair desse lugar é muito libertador. Agora, assim, compreender a monstruosidade do outro é muito difícil, porque a princípio acha que é amada por essa pessoa, não compreende que foi usada. A princípio acha que é cúmplice dessa pessoa, acha que merece esse lugar. Eu realmente sou uma pessoa ruim, fui eu quem seduzi para isso, eu mereço esse lugar, ele é bom, sou eu quem sou má. Acha que, não, ele não queria fazer isso comigo, ele me ama, né? Ele me ama, por isso é que às vezes não acredita que pode chegar à morte, ao homicídio. Não, ele não queria fazer isso, ele me ama, tá? Então é muito difícil mesmo.
Como é bom ser livre. Isso mesmo, Margarida, como é bom ser livre. Ser livre não significa fazer do outro o que eu quero, porque aí sou eu a pessoa tóxica, né? Ser livre é saber que eu tenho direito de escolha e que eu não preciso ser pisada na cabeça por ninguém. Isso é ser livre. E é impossível ter saúde emocional dentro de uma relação tóxica. Então, amores, assim, nunca vamos julgar quem está ou quem viveu uma relação tóxica por muitos anos. Porque só Deus e essa pessoa sabe o peso de culpa que ela carrega desde que nasceu. Porque ela já nasceu numa família que mantinha uma relação tóxica. Essa é a verdade. Para ter esse trauma secundário, com absoluta certeza, houve um trauma primário. Houve um pai abusivo. E sabe qual é o pior abuso? O pior pai abusivo para uma criança é aquele que usa, protege entre parênteses e fala que ama. Protege assim: ai, filha, eu vou te acompanhar porque é perigoso você ir sozinha até a escola. Mas em casa abusa sexualmente dessa filha. Ai, filha, eu te amo tanto, eu viajei e trouxe para você o chocolate que você mais gosta. A roupa que você é minha filha preferida, e abusa sexualmente dessa filha. Filha, você é a razão da minha vida, ninguém mais me importa tão quanto você. Você é a filha que eu pedi a Deus, eu te amo, e abusa sexualmente dessa filha. Então, esse é o pior tipo de abuso, porque ele está atrelado a uma possibilidade de proteção e de amor e o abuso, né? Só faço isso porque te amo. Nossa, Margarida, essa frase é terrível e ela é muito usada, viu? Muito usada. Eu te bati porque eu te amo e eu preciso fazer isso para te corrigir, porque do contrário você vai sofrer, né? Eu só gritei com você porque eu te amo. Então, assim, é muito difícil de desatrelar as duas coisas, porque a apresentação do amor e do ódio está ali o tempo todo. O amor e ser usado está ali o tempo todo. Então, você pode chegar para uma pessoa adulta e a pessoa falar assim: não, me abusou a vida inteira, mas eu amo essa pessoa porque ele me ama. Nossa, amores, como é duro. Porque essa pessoa, ela acredita, de fato, que existe uma relação de amor aí. Ela não entende o traço perverso e psicopata do outro. E que, na verdade, ela só foi aliciada por alguém que não ama ninguém, a não ser ele mesmo, ou ela mesma, né? É verdade, é urgente deixar de culpar a vítima e passar a acolher isso. Margarida, a vítima do abuso sexual é sempre a culpada, porque foi ela quem seduziu. A vítima do abuso emocional foi ela quem proporcionou isso para o outro explodir. A vítima do abuso físico foi ela quem fez isso para que o outro perdesse o controle. Chega, né? Chega. A vítima é a vítima. E o abusador, ele é o monstro. Vamos parar com isso, né, amores? Não podes ter contato sexual com o teu namorado porque é pecado. Mas, no entanto, essa pessoa abusava sexualmente, né, de mim. Olha só. Aquele pai, né, que fala para a filha: você não é casada, nós somos cristãos, você não pode ter relação sexual com o teu namorado. Mas eu posso te ensinar como é que se tem uma relação sexual. Eu sendo o teu pai biológico, o teu pai adotivo, o teu padrasto. Nojento, né? É isso, muito bem colocado. Muito bem colocado. E quantas pessoas fazem isso em nome do amor, em nome até da espiritualidade, né? Eu posso, o outro não. E aí abusa dessa criança, dessa adolescente, dessa jovem. E eu digo dessa jovem porque, assim, uma criança que foi abusada sexualmente desde muito cedo,
e depois ela é abusada sexualmente aos 17 anos de idade, alguém fala assim, mas agora ela já sabe falar não, agora ela já sabe bater com um vaso na cabeça dessa pessoa, ela já sabe se defender. Doce ilusão, amores, doce ilusão. Lembra? Ela foi aliciada lá atrás, ela não sabe se defender. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Comigo era a mãe abusiva, então nunca enxerguei, mas não eram manipulações, críticas e agressões para correção, sim. Críticas e agressões para a correção, em nome do bem, né, Natália? Em nome do bem, eu vou falar que você é gorda, eu vou falar que você é burra, para você estudar mais, né? Coisa horrível, né? Coisa horrível. E essa mãe está aliciando, né, essa filha. Ou seja, quem te ama é aquele que te maltrata. Olha aí o que está por trás disso. Quando os pais maltratam os filhos e falam eu te amo, ele está preparando esse filho, ele está preparando essa filha para um casamento tóxico. Quando diz, quem te maltrata te ama. Não é quem ama, cuida e protege, não. É quem te corrige, quem te maltrata, quem te bate, quem te abusa é quem te ama. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ficar anos casada com alguém que é abusivo, com alguém que manipula, que controla, né? Que tem excessos, que tem violência. Amores, o que fazer, né? Eu acho que a gente precisa concluir. Daqui a pouco eu estou indo lá para me preparar para Rádio Novo Tempo, ao vivo, então a gente precisa encerrar em ponto. O que fazer, né? Vocês que estão ouvindo e que vão ouvir e estão numa relação tóxica. A primeira coisa é tentar procurar ajuda profissional, pedir socorro para alguém mais próximo que você confie, que você conhece, no sentido de verificar de onde vem essa ideia de que eu preciso viver nessa condição. Então, o ideal mesmo é uma terapia para verificar esse trauma primário. Quando foi que eu comecei nesse formato? Enquanto não trabalhar esse trauma primário, enquanto não encontrar essa situação abusiva de fato, dificilmente eu terei condições de me proteger nos dias de hoje. Mas eu preciso confiar na mente externa de outra pessoa, na outra mente, contar o que está acontecendo e ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Isso não é normal. Isso é errado. E me propor a receber a ajuda dessas pessoas que estão enxergando o quanto isso é errado. E de imediato tentar sair dessa situação de forma física mesmo, sair de casa, me distanciar e aí procurar ajuda profissional para compreender tudo isso. E tomar muito cuidado com esse momento romântico em que essa pessoa começa a desejar voltar para a situação abusiva, trazendo novamente a culpa para as costas dele e imputando, né, a culpa a si e livrando o abusador. Ele só fez porque me ama e eu sou a culpada porque eu mereci isso e ele também está sofrendo ou ela está sofrendo porque só fez para me corrigir, para me ajudar. Tomar muito cuidado com essa hora que regride, tá? Porque facilmente a maioria das pessoas voltam para os braços do abusador nessa hora, tá, amores? Então essa hora é a hora que precisa muito de ajuda para não voltar para os braços do abusador. Quando cai o sentimento de culpa nas costas, essa hora precisa de muita ajuda externa para que consiga ter esse momento, né? Outra questão, não procurar outro relacionamento de imediato quando se sai de uma relação tóxica, porque a possibilidade de voltar para uma relação tóxica é muito grande. Primeiro precisa se tratar, para depois saber fazer as novas escolhas de um relacionamento, tá bom? Amores, esse tema é um tema assim que me toca muito por causa do nível de sofrimento dessas pessoas e o nível de acusação
por pessoas leigas que não sofreram a mesma coisa, mais uma vez provocando abusos para a vítima. Com essa fala, ela quer, ela gosta, ele gosta disso, gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser maltratado. E a questão é tão grave que essa pessoa que se acostumou a ser maltratada, ela não sabe ser bem tratada. Quando alguém se aproxima tratando bem, ela acha que essa pessoa está manipulando, que essa pessoa está sendo falsa. E aí ela não aceita o carinho de alguém que gosta de verdade. Não recebe um presente de alguém que gosta de verdade. Então fica tudo muito confuso. A pessoa começa a rejeitar uma pessoa saudável, que ama de verdade, e começa a se matar e correr atrás de pessoas tóxicas, abusadoras. Então, é necessário, tá? O tratamento. Isso, Natália. É necessário o tratamento. Amores, eu vou me despedir de vocês e na próxima quarta nós estaremos com um novo tema. Se você tiver temas para sugerir, você pode sugerir no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Nós vamos organizando aqui a agenda, conversando com vocês. Me ajudem a subir a quantidade de pessoas, de seguidores no Instagram e no YouTube. Vocês teria uma condição maior, né, de mandar para as pessoas e a gente conseguir alcançar mais pessoas. Isso me ajuda muito também no meu trabalho, tá? Nádia, ó, Regina, beijo. Beijo para todos vocês, beijo aí no coração e me ajudem a divulgar o canal e na próxima quarta às 9h10 estaremos juntos. E você, se você puder, daqui a pouco na Rádio Novo Tempo, né? Rádio Novo Tempo ao vivo lá no YouTube, nós estaremos lá com o programa Vida e Saúde, falando a respeito do sofrimento das mães em relação ao trabalho materno. Ó, beijo! Você é linda também, beijo! Joia, você estará com a gente na rádio, né, Lúcia? Beijo! Beijo para todos vocês. Obrigada aí pela presença e contribuição. Até mais.